Quando Deus te leva para o deserto. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Hoje eu quero falar sobre um lugar que ninguém gosta, mas que Deus usa muito, o deserto. O texto está lá em Êxodo capítulo 16. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. Deus abriu o mar, destruiu os inimigos, fez milagres absurdos, mas agora eles estavam no deserto. E o interessante é que foi o próprio Deus quem levou eles até lá. Porque nem todo deserto é consequência de um pecado. Alguns desertos são escolas de Deus. E repare bem uma coisa essa manhã. O Egito, ele representa a escravidão, mas o deserto, ele representa ali a transição. E talvez esse seja o problema de muita gente. Saiu fisicamente do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dela. O povo estava livre por fora, mas ainda pensava como escravo. E Deus não queria apenas tirar Israel do Egito, Deus queria tirar o Egito de Israel. E guarde uma coisa no seu espírito hoje, essa manhã. Tem ambiente que muda rápido, mas a mentalidade demora. E é no deserto que Deus confronta essa mentalidade. No Egito eles tinham comida, mas não tinham propósito. Eles tinham sustento, mas eles não tinham a presença de Deus. Tinha sobrevivência, mas não tinha essa liberdade. Agora, olha o paradoxo disso. No deserto faltava conforto, mas sobrava Deus. E muitas vezes Deus vai permitir fases na nossa vida onde algumas inseguranças humanas vão diminuir para aprendermos dependência espiritual. O texto diz que o povo começou a murmurar. E a murmuração é algo muito sério, porque a murmuração ela revela um coração que esquece rápido do que Deus já fez. O mesmo povo que viu o mar se abrir agora estava desesperado, sabe por quê? Porque faltou pão. E deixa eu te falar algo com muito amor hoje aqui. Quem não aprende a confiar em Deus nos processos, nunca terá paz nem quando viver milagres. Porque o problema não era a ausência da provisão, o problema era a ansiedade sobre o amanhã. Então Deus faz algo poderoso. Sabe o que Deus faz? Ele manda um maná, mas o maná tinha uma regra: não podia acumular. Cada dia Deus enviava o pão daquele dia. E sabe o que Deus estava ensinando ali ao povo? Dependência do Senhor, porque nós gostamos de controlar tudo, nós gostamos de garantias, nós gostamos do estoque emocional, financeiro, espiritual, mas existem fases em que Deus vai nos ensinar a viver um dia de cada vez. Jesus inclusive vai ecoar isso séculos depois, quando ele ensina: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é amanhã. E tem gente sofrendo hoje por batalhas que nem aconteceram ainda. Escuta uma coisa aqui: o deserto também revela onde está a nossa confiança. Tem pessoas que só conseguem descansar quando tudo está previsível, mas fé não é descansar quando você entende. Fé é descansar mesmo quando você não entende. E pense comigo, no deserto não tinha plantação, não tinha mercado, não tinha recurso natural suficiente, ou seja, se Deus não sustentasse, ninguém sobreviveria. E talvez seja exatamente aí que Deus quer levar algumas pessoas, no lugar onde ficará claro que foi Ele, a mão dele. Porque enquanto acharmos que somos autossuficientes, dificilmente experimentamos dependência profunda do Senhor. O deserto dói, isso é uma verdade, mas ele também revela o caráter, revela as idolatrias, revela nossos medos, revela a ansiedade, revela quem somos quando o conforto desaparece, mas também revela um Deus fiel, um Deus que sustenta, um Deus que guia por nuvem de dia e fogo à noite, um Deus que faz cair pão do céu. E talvez hoje você esteja vivendo um deserto emocional, espiritual, financeiro, ministerial, mas não confunda silêncio com abandono. Deus estava no deserto. E tem uma coisa forte aqui: o deserto não era o destino final, era a preparação para a terra prometida chamada Canaã. Porque existem ambientes que Deus usa para amadurecer pessoas antes delas viverem o que pediram em oração. José teve prisão antes do palácio, Moisés teve deserto antes da liderança, Davi teve caverna antes do trono. Processos não são perda de tempo, eles são construção. Então pare de amaldiçoar fases que talvez estejam formando em você aquilo que o futuro vai exigir. Tem bênçãos que sem maturidade ela pode virar uma destruição. Você sabia disso? E Deus ama tanto você, tanto que às vezes Ele prefere te tratar primeiro.
Então hoje eu quero que você entenda isso. O mesmo Deus que permite o deserto é o Deus que sustenta o deserto. Não foi o Egito que manteve Israel vivo, foi Deus. E não será apenas a sua força que vai sustentar você nessa estação, será a graça do Senhor. Amém? Então confie, continue caminhando, porque quem começou a boa obra é fiel para completar. Amém? Que Deus fortaleça o seu coração, que no meio do processo você não perca a fé e que você aprenda a reconhecer a presença de Deus até nos lugares secos da vida, porque até no deserto Deus continua sendo Deus. Dê um glória aí, dê um glória em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus negócios. E lembre, todos os dias estamos aqui às 6h01 da manhã com a palavra do Senhor para o seu coração. Comente aqui embaixo, mande para os amigos e se inscreva no canal. Deus te abençoe.